Todos os fatos exibidos neste filme são confirmados. Fontes documentadas em thrivemovement.com. Legendado e revisado por Clash. Agradecimentos MHB e Poli. Aprendam e divirtam-se. Todo sistema vivo existente em nosso amado planeta é uma expressão da fantástica habilidade que o universo tem de se manter em perfeito equilíbrio, para depois fazer o que a vida foi destinada a fazer: prosperar. A prosperidade é o fluxo natural da vida. Considere o que certamente é a maior maravilha de todas. Como um pequeno óvulo e um único espermatozoide podem desencadear um processo que, ao final, conseguem fazer mais de um de nós. Um ser de habilidades extensas e potencial ilimitado. Com um cérebro capaz de uma autorreflexão complexa e crescente. Pernas feitas para dançar e correr. Dedos bastante ágeis para tecer uma cesta, tocar um violino, acariciar um rosto. Se a natureza nos ensinou algo, foi que a vida foi feita para funcionar. E como qualquer ser vivo, nosso propósito é prosperar. Mesmo assim, para a maioria das pessoas do nosso planeta, a vida não se trata de prosperidade, mas sim de sobrevivência. Apenas tentando aguentar firme. Isso é mesmo o melhor que podemos fazer? O universo trabalhou por cerca de 14 bilhões de anos apenas para conceber uma espécie que terminaria como inimiga da própria vida e de sua própria casa? Eu acho que não. Meu nome é Foster Gamble e passei uma vida inteira tentando entender o que aconteceu. O que está acontecendo que possa ser responsável pela enorme agonia e depravação deste planeta? Desde a minha juventude, guiado por todo o sofrimento que já presenciei e pela segurança de nossa sobrevivência, me lancei numa jornada buscando respostas para perguntas como: será que é possível que os humanos prosperem? Se sim, por que não estamos? Minha investigação me levou a lugares que nunca imaginei ir, revelando descobertas surpreendentes que, a princípio, pareciam não estar relacionadas, mas acabaram se mostrando estarem crucialmente conectadas, como poderemos ver. Eu encontrei um código, um padrão na natureza que está inserida nas artes e ícones através dos séculos. E acredito que esse código guarda a chave para uma nova fonte de energia, limpa e sustentável, que poderia revolucionar completamente o modo que as pessoas vivem. Também descobri como o nosso sistema econômico está sendo corrompido e também o que podemos fazer a respeito.
Minha viagem revelou maneiras para que possamos exercer nosso poder de criar sistemas saudáveis e libertadores por toda a Terra. E me dei conta de que nós não somos o erro, apenas estamos errados. Diminuímos nosso brilho. Perdemos nossa força, ficamos ignorantes de nossa genialidade, sem saber do nosso real poder e magnificência. Mas tudo isso está prestes a mudar. Convido a você a compartilhar comigo os pontos altos da minha jornada. Criei este navegador para que nos leve através do espaço e tempo. Deixe-me mostrar-lhe. Nessa tela, nós poderemos acessar o que eu chamo de nossos pontos vitais, que são dados cruciais que nós não obtemos através da mídia tradicional. O que nos Estados Unidos foi reduzida de 50 para cerca de apenas 5 empresas. Usemos isso para verificar como o nosso mundo realmente está. Na tela da direita, vamos monitorar como conseguir um sistema para uma vida saudável e sustentável no planeta Terra. Eu as chamo de navegação por insights. E esta será a nossa bússola. Em vez de uma agulha apontando para o norte de acordo com o campo magnético da Terra, nossa bússola é a forma do campo em si. E essa forma, como você verá em breve, tem surpreendentes ramificações tecnológicas e sociais. Depois de uma busca que levou uma vida, eu realmente acredito que esse padrão contém a chave de um mundo funcional para todos. Então vamos lá. Eu cresci em um mundo de privilégios e poder, lecionando em escolas particulares de elite e depois na Universidade de Princeton. Sendo um descendente direto de um dos fundadores da Procter & Gamble, eu cresci para ser um líder na fundação. Porém, escolhi um caminho diferente. Desvendando o código. Eu comecei a acordar quando eu ainda estava no primário. Os adultos me ensinaram que a forma de me proteger de uma explosão nuclear era ficar embaixo da mesa e cobrir a cabeça com as mãos. Foi aí que perguntas mais sérias começaram. Alguns anos depois, eu tive uma experiência direta com a energia universal. Aconteceu um dia quando eu estava voltando no ônibus escolar, olhando pela janela. Eu tive uma visão de um padrão em redemoinho. Eu sabia que o mesmo fluxo de energia que eu estava vendo era o mesmo de um átomo e também o mesmo que o nosso sistema solar inteiro. Senti profundamente que, de alguma forma, até eu era feito deste mesmo padrão. E esta visão foi o que realmente me guiou para a ciência, a começar a entender como funciona o universo e como os humanos se encaixam nesse padrão de energia vital. Anos depois, aprendi que o padrão que eu vi já era conhecido por alguns no mundo científico. Acontece que em 1921, Albert Einstein obteve o Prêmio Nobel por descobrir que, quando a energia é liberada no universo, há pequenos pacotes de totalidade que emergem. Este padrão, na verdade, nos diz muito sobre como a vida evolui, considerando as duradouras maravilhas da criação por todo o universo. E quão insustentáveis são muitos dos sistemas humanos. Eu acho que aprender sobre a forma como o universo cria e mantém a vida seria bastante útil. Cada um desses pequenos pacotes de totalidade que Einstein descobriu, chamados quantum, são feitos de seu meio ambiente, mas distintos por dentro, como um redemoinho na água. Esses pacotes têm sempre o mesmo padrão, não importando o seu tamanho.
e são surpreendentemente relevantes, pois parecem estar conectados a temas como as guerras no Oriente Médio, o colapso financeiro global e como conseguir justiça para todos. Estamos prestes a explorar como. Os matemáticos chamam este padrão de torus. A energia no torus flui através de um extremo, circula através do centro e sai pelo outro lado. É equilibrado, autorregulado e sempre completo. Fui oficialmente apresentado ao torus pela primeira vez pelo cientista e inventor Arthur Jung. O futurista Duane Elgin explica como o torus é o padrão primário que a natureza usa para a vida, em todas as escalas. A evolução tem a ver com se desdobrar, desenrolar. Então a pergunta é, o que o universo está desenrolando? O universo está se desenrolando em sistemas auto-organizados e, como se podem ver, isso está em todas as escalas. Um sistema auto-organizado é um termo técnico para um sistema que toma conta de si mesmo. E se olharmos para a natureza, podemos observar essas formas auto-organizadas. Em todos os lugares podemos ver na seção transversal de uma laranja e também na de uma maçã. Podemos ver na natureza dinâmica de um tornado, podemos ver no campo magnético ao redor da Terra. Há um campo magnético similar ao redor de um indivíduo. Podemos ver na estrutura de uma galáxia inteira. Podemos ver na estrutura de um pequeno átomo. E em todas as escalas, através de toda a história. O universo tem apenas um projeto. Está fabricando torus. O universo é uma fábrica de torus. Estas dinâmicas toroidais são visíveis em todas as escalas. Uma delas é a nível galáctico, as quais são estruturas enormes e giratórias que contêm estrelas. Parece que, tipicamente, grandes globos de galáxias girando têm vórtices que vão da borda ao centro do halo que as rodeia. As estrelas se movem nesse disco galáctico. Para fora do halo, descem aos vórtices e voltam novamente. Há estrelas como Arcturus, por exemplo, que já sabemos ter percorrido este caminho. Esta é a descrição apropriada até mesmo para a atmosfera de nosso planeta. O clima vem do Polo Norte, desce pelo Equador e depois retorna pelo Polo Sul, até o Equador, retornando outra vez. Até as dinâmicas da superfície do Sol são muito similares. Claro que aqui estamos olhando de uma perspectiva externa em um modelo miniatura. Quando se olha para o Sistema Solar, o que é integrado na galáxia, que é integrado a um conjunto de galáxias, que é integrado a um superconjunto de galáxias. Estamos viajando nesse mar sem fronteiras de um fluxo infinito de torus. O torus é como a respiração do universo. É a forma que toma o fluxo de energia em todas as escalas de existência. Mas também há uma estrutura interior ao qual o fluxo se encaixa, assim como um esqueleto. É chamado de equilíbrio vetor, um termo cunhado por um dos grandes pensadores do século XX, Buckminster Fuller. Inspirado pelo seu trabalho visionário, passei décadas investigando as dinâmicas do equilíbrio vetor e do torus. Fiquei tão animado com o potencial da forma de energia toroidal que, em 1997, eu cofundei um grupo multidisciplinar chamado Sequoia Symposium para estudar o padrão e explorar suas aplicações. Nossa investigação coletiva me convenceu que o torus e o equilíbrio vetor são padrões primários, fundamentais na criação do universo em todas as escalas. Nas reuniões do simpósio, conheci inventores que diziam
diziam utilizar a dinâmica do torus como base para o funcionamento de um equipamento gerador de energia sem combustão. Este desenvolvimento revolucionário acessa o que chamamos de energia em ponto zero, ou energia radiante, ou energia gratuita. Agora está sendo chamado simplesmente de tecnologia da nova energia, devido ao grande sofrimento por parte da humanidade como resultado da falta de acesso à energia. Eu entendi que a energia limpa, gratuita e ilimitada seria um dos grandes avanços da história. Não só aumentaria, como também transformaria a qualidade de vida neste planeta. Então comecei a me perguntar, quem mais sabe sobre este padrão da natureza? Ou sobre esta poderosa fonte de energia em potencial? Alguns cientistas no simpósio me mostraram como o torus tem sido codificado por diferentes culturas milenares. Atualmente, culturas antigas têm incrustado este código sobre as formas mais duradouras possíveis, em histórias, em ícones, alfabetos, construções. Estamos em um dos lugares sagrados mais visitados do mundo, o Templo de Osíris, em Ábidos, Egito. Muito poucas escrituras têm sido encontradas no Templo de Osíris. Entretanto, há um pedaço de informação bastante significativo neste templo. É um desenho muito claro e preciso. Não está talhado na pedra, nem raspado. Está queimado na própria estrutura atômica. Extraordinária. Nassim decodificou o símbolo de Osíris em 3 dimensões. Como nosso mundo não é bidimensional, parece lógico que os códigos contendo informações sobre o nosso mundo não estariam limitados a desenhos planos. Esta versão tridimensional do símbolo do Templo de Osíris começa com o equilíbrio vetor, um campo de força perfeitamente equilibrado, com 12 linhas de energia iguais irradiando. Estabilizam-se em seu centro como 12 aros em uma roda. O fluxo primário de energia que se equilibra dentro dessa estrutura é o torus. Aqui, nós expandimos para uma escala maior, com um total de 64 pirâmides chamadas de tetraedros. Se então colocamos esferas dentro, representando a energia toroidal que circula cada pirâmide, e depois tiramos as pirâmides, terminamos com uma matriz que é, surpreendentemente, uma cópia exata do ícone de Osíris, um modelo tridimensional do mesmo padrão que foi queimado na rocha, de um templo egípcio há milhares de anos, Pequim, China. Agora, vamos cruzar continentes do Egito à China, onde a mesma geometria aparece em outro lugar sagrado, construído em 1420. Então, nós vamos à cidade proibida, onde os deuses do sol residem, e onde você encontrará na entrada os cachorros Fu, os guardiões do conhecimento. Protegem o conhecimento sob as suas patas. A mesma geometria, 64 unidades de energia, está codificada outra vez. Será uma só coincidência que o mesmo desenho apareça em 2 lugares significativos em 2 continentes diferentes? Então, Nassim me mostrou que esta geometria de 64 está codificada outra vez por culturas através dos séculos, em todas as partes do mundo. A cabalística árvore da vida dos hebreus cria a mesma estrutura que acabamos de ver, com o equilíbrio vector novamente incrustado em todos os níveis. O antigo sistema chinês de sabedoria chamado I Ching está baseado em 64 hexagramas, símbolos com grupos de 6 linhas, umas contínuas, outras partidas. Estas podem ser postas juntas como as 6 bordas de um tetraedro, e juntos formariam o cristal de 64 tetraedros. O mesmo padrão aparece em investigações científicas modernas.
A hélice dupla tem um alfabeto de 64 códones, usados para codificar o DNA humano. Eu vi que existe um conhecimento avançado da geometria viva do universo há milhares de anos. Mas como será que eles a descobriram? A maioria das histórias do Egito Antigo e dos Maias e dos Incas falam sobre deuses do Sol descendo à Terra e ensinando-os engenharia, escrita e todas as suas ciências. Comecei a me questionar se todos esses deuses do Sol não foram civilizações avançadas que vieram de outra parte de nossa galáxia. Há textos de várias culturas antigas, descrevendo-os chegando em barcos voadores ou, na tradição védica, em máquinas voadoras, e por assim vai. Há muitas menções destes deuses do Sol em vários períodos do tempo. Poderiam esses pilotos antigos, vindos de fora do nosso mundo, serem os responsáveis em carregar o conhecimento desse código? Poderiam eles estarem usando este poder para impulsioná-los através do universo? Não pensei que a minha investigação me levaria a isso, e essas ideias estavam abalando meu mundo. Mas Nassim tinha evidências impressionantes para respaldar suas teorias, e eu não conseguia entender de forma racional como conceitos de matemática e física avançada podiam ter sido gravados há mais de 3.000 anos. Busquei um dos investigadores mais conceituados, o Dr. Stephen Greer, fundador do Centro de Estudos de Inteligência Extraterrestre. Ele tem conduzido centenas de entrevistas com funcionários do alto escalão. Quando falamos de inteligência extraterrestre, estamos falando de civilizações que alcançaram o ponto de serem conscientes como nós. Porém, sua tecnologia e habilidades sociais são tão grandes que nos permitem ser civilizações interestelares ou civilizações interplanetárias. E analisemos o fato de, na Via Láctea, existem pelo menos 10.000 planetas como a Terra, que já possui vida inteligente. E pelo menos metade tem potencial para serem iguais ou mais avançados do que o nosso planeta. É quase uma certeza que existe uma vida inteligente por aí que já dominou as leis do universo. Muito além do que nos ensinam atualmente nas escolas, para serem capazes de viajar pelo espaço e tempo, em tempo real, por vastas distâncias do espaço interestelar. Temos mais de 4.000 casos onde esses objetos pousaram em terra firme e deixaram evidências físicas. Temos mais de 3.500 casos de pilotos, temos centenas de casos, incluindo o de um dos investigadores da FAA, da mais alta patente, e muitos outros operadores que observaram em seus radares objetos viajando a milhares de quilômetros por hora, ou se desmaterializando e reaparecendo em outro ponto do céu. Sim, tem havido visitas de extraterrestres, tem havido naves caídas, tem havido materiais e corpos recuperados. Nós temos um contato com alienígenas. Não originários de algum país estrangeiro, mas de algum outro sistema solar. E eu tenho participado disso. Há documentos referentes ao caso Roosevelt, tendo vários casos de voos de OVNIs, particularmente depois de levarem a bordo armas nucleares. Mas mesmo com tudo isso, o que fazem é negar e fingir que nada aconteceu. O que estavam de serviço e os que estavam de descanso, todos viram o OVNI voando em pleno céu. Era um objeto metálico circular. E, pelo meu entendimento, os mísseis foram todos desligados. Digo, eles realmente pararam de funcionar. Algo desligou aqueles mísseis. Me lembro que tudo isso ocorreu viajando a milhares de milhas por hora. Então esse objeto disparou um raio de luz na ogiva do míssil e acertou. Voou meio assim, disparou outro raio de luz, dispara outro raio de luz, abaixa, dispara outro raio e volta de onde veio. E as ogivas nucleares saíram do ar.
No momento, tudo indica que foram ações de extraterrestres. Eles pegaram o vídeo e cortaram a parte que tinha o disco voador. Pegaram as fitas e simplesmente cortaram. Colocaram em outro rolo, depois de uma maleta. Editaram o resto do vídeo e nos entregaram e disseram: "Não preciso lembrar a você, Major, da gravidade de uma quebra de segurança. Consideramos este incidente encerrado." E quem disse que se estivesse envolvido em um incidente com OVNIs, teria que ser amordaçado? Militares do México revelam fotos do suposto OVNI. França expõe documentos sobre OVNIs no país. Vaticano declara que pode existir vida fora da Terra. Todas as evidências da existência de OVNIs, há um fenômeno extraordinário que vem me impressionando e inspirando. A aparição em todo o mundo dos chamados crop circles. Esses desenhos elaborados aparecem misteriosamente em plantações de grãos, de tal maneira que os talos aparecem dobrados, porém permanecem alinhados. Há mais de 5.000 desses padrões espalhados por mais de 30 países, na maioria na Inglaterra. A mídia levou muita gente, incluindo eu, a pensar que, a princípio, esses desenhos são embustes, que é trabalho noturno de alguns brincalhões. Claro que existem versões falsas, mas estas são feitas por mãos humanas, são cruas. Se comparadas com a vasta maioria dessas criações elegantes, poderiam os brincalhões terem criado todos os 5.000 desenhos? Poderiam algumas pessoas com tábuas e cordas terem criado algo tão complexo e lindo como este, feito no meio da noite com uma chuva torrencial e sem deixar pegadas no solo? O campo eletromagnético sobre a plantação que foi dobrada para criar a imagem está frequentemente carregada de eletricidade estática. Algumas dessas áreas também possuem estranhas partículas eletromagnéticas. Um dos mais espantosos desenhos não é um círculo, mas um retângulo que parece ser uma resposta direta a uma mensagem enviada ao espaço em 1974. A mensagem era um sinal de rádio, representando a posição do nosso planeta no nosso sistema solar, na esperança de que fosse recebido e interpretado por algum tipo de inteligência extraterrestre. 27 anos depois, em 2001, este desenho apareceu na Inglaterra, junto com o que parece ser um autorretrato do remetente. Esta mensagem se enquadra no formato do sinal enviado pela NASA e descreve um sistema solar diferente do nosso, uma imagem do remetente, um DNA não humano e uma antena de micro-ondas que aparentemente usam para se comunicar, ao invés da antena de rádio que nós usamos. O símbolo da antena já havia aparecido há um ano atrás, exatamente no mesmo campo, junto a uma antena de rádio em funcionamento, como a que a NASA usou para enviar a mensagem original. A NASA continua negando oficialmente qualquer contato extraterrestre, de qualquer tipo. E ano após ano, essas criações espetaculares continuam aparecendo. Então, o que podem significar esses notáveis desenhos? Aqui há algumas versões bidimensionais, que parecem revelar o torus em 3D. E aqui está o equilíbrio vector. E o padrão relacionado aos 64 que vimos codificado nas artes de tantas culturas antigas.
Quando vi a ligação entre os crop circles e as codificações antigas, eu imaginei que quem quer que as tenha criado e onde fosse, deve haver um propósito importante nesses desenhos. São tão coerentes. Cheguei à conclusão que o padrão do tórios e o equilíbrio vector, especialmente na forma de cristal de 64 tetraedros, está nos mostrando como a energia funciona no universo, para que possamos nos alinhar a ela. Creio que estão nos dando um modelo para que possamos alcançar a energia de uma forma limpa, segura e limitada, e uma nova forma de propulsão. Que outra importante mensagem possa existir para que nos contatem, especialmente agora na perspectiva deles, já que estamos começando a nos descuidar também de lugares além do nosso planeta. Tive outra confirmação dessa noção quando conheci o Dr. Jack Kasher, um professor de física da Universidade de Nebraska, que também tem investigado o fenômeno OVNI. Apresentando-se no simpósio, Dr. Kasher exibiu uma notável série de desenhos, feitos por uma mulher chamada Laine Andrews, que disse ter sido convidada a subir em uma nave extraterrestre. Me assustei ao ver os desenhos detalhados do campo de energia toroidal, que ela disse que pulsava sobre o veículo e protegia os passageiros. Seguidamente, entrevistei James Gillian. James tem muitas horas de gravações de avistamento de OVNIs no seu rancho em Mount Adams, Washington. Também disse ter subido a bordo de uma nave extraterrestre. O que me surpreendeu foi que ele não conhecia Laine Andrews. E mesmo sem ter conhecimento de sua experiência, ele descreveu um fenômeno surpreendentemente similar. Várias naves com anéis giratórios de luz. Será apenas coincidência que James e Laine descreveram a mesma dinâmica do Taurus? E que ambas as pessoas tenham sido bastante assediadas por agências governamentais e militares? Para alguns, a ideia de OVNIs pode parecer loucura. E mesmo assim, de outra perspectiva, é completamente plausível. A Terra tem algo em torno de 4,5 bilhões de anos. São 450 mil milhões de anos. Supondo que haja outro planeta exatamente como o nosso, muito parecido, mas com 450 mil milhões de anos, estão 1 milhão de anos à nossa frente, em escala galáctica. São quase como irmãos gêmeos. Então, onde estaríamos daqui a 1 milhão de anos? Nós resolvemos esses problemas, pois há outra maneira, seja por buracos de minhoca ou curvando o espaço. Tem de haver uma forma de gerar energia para te impulsionar pelo vácuo. E o fato deles estarem aqui nos mostra que eles encontraram uma maneira. Este é um grande choque para o sistema humano que está em processo. Eu entendo porque há pessoas na nossa geração que aspiram por pontos de liderança política, etc., que não se atrevem a responder a essa pergunta. É um desafio fundamental de visão de mundo. Então, aqui estamos, uma espécie relativamente imatura, lutando com a possibilidade de autodestruição. Se alinhar com o Taurus é a chave para uma nova forma de ter acesso a uma energia limpa e segura. Imagine as implicações. Este poderia ser o avanço tecnológico mais importante do nosso tempo. Então, quem não iria querer uma fonte de energia ilimitada e disponível livremente? Esta se transformou em uma pergunta-chave. E foi isso que me levou para a próxima toca do coelho. Parece que houveram cientistas no início do século XX que estavam desenvolvendo maneiras alternativas para gerar eletricidade, sem combustão. Nikola Tesla acreditava estar explorando o que chamou de energia radiante. Muitos cientistas da atualidade creem que ele estava acessando o que agora chamamos de energia livre. Mas antes que Tesla pudesse terminar seu projeto, seu financiador, o banqueiro J.P. Morgan, que tinha o monopólio do cobre utilizado para as redes elétricas, reconheceu que os trabalhos de Tesla poderiam transmitir eletricidade sem a necessidade de cabos. E então, cancelou os fundos de Tesla. O laboratório de Tesla foi incendiado e ele foi exilado. Tudo por tentar implementar sua visão de energia ilimitada para todos.
Um inventor moderno, Adam Trombley, teve sua inspiração a partir dos trabalhos de Tesla e pelas possibilidades do torus. Trombley construiu um dínamo, um gerador de corrente elétrica, que conseguia ter acesso à eletricidade direto do ar. Tentamos demonstrar que, ao imitar o campo magnético da Terra e rotacionando esse dispositivo, podemos criar um dínamo que funcione. E, de fato, ele funciona. Então, quando contemplamos a natureza, contemplamos Júpiter ou contemplamos o dínamo da Terra que gira no espaço, basicamente temos um ímã que gira no espaço e as linhas de fluxo desse ímã passam por debaixo e através desse modelo toroidal do campo magnético. Também se expande e se contrai, respira, está tomando energia diretamente do espaço, literalmente, e transformando-a. Bem, aqui nesse toroide, nós temos energia suficiente para transformar toda a Terra. E isto não é apenas uma declaração teórica, é uma verdade literal. Contemplar as implicações disso significa que cada lugar da Terra, de repente, tem poder. Cada pessoa do planeta, de repente, tem energia. Temos abundância universal. Trombley foi convidado a demonstrar um dos seus geradores na ONU, perante o Senado dos Estados Unidos. Porém, esses eventos foram minados pela primeira administração Bush. E o protótipo aparelho foi levado por uma batida do governo americano. A experiência de Trombley não é a única. Sempre quando o inventor aparece com uma nova tecnologia promissora no campo de energia livre, nos contam histórias similares de supressão. O inventor John Bedini começou a trabalhar com as teorias de Tesla para gerar energia radiante há algumas décadas e produziu uma série de aparelhos carregadores que geram mais energia do que requerem para trabalhar. Ele anunciou que ia começar a vender por um preço baixo. Pouco depois disso, foi atacado em seu laboratório, ameaçado e persuadido a não produzir tais aparelhos. Pela sua própria segurança, teve que abandonar a sua invenção de energia gratuita. Esses são aparelhos de laboratórios que eu visitei pessoalmente. Agora, a qualidade desse vídeo é obviamente baixa e não espero que ele te convença. A questão é que estar lá com esses inventores, acompanhado por experts, e vendo esses dispositivos de energia nova em funcionamento, me convenceu de que a tecnologia é real. E as implicações disso, para mim, são absolutamente emocionantes. O canadense John Hutchinson não só criou baterias de energia livre, mas também usou as teorias de Tesla para criar antigravidade, para fazer objetos levitarem. Isso poderia revolucionar a área da propulsão. Seu laboratório foi invadido e seus equipamentos confiscados pela polícia e governo em 1978, 1989 e novamente no ano 2000. Um dos cientistas que entrevistamos para este filme foi o Dr. Eugene Malov, um engenheiro do MIT em Harvard, editor da revista Energia Infinita, que cobre o desenrolar das questões tanto tecnológicas quanto teóricas no campo da nova energia. Dr. Malov foi misteriosamente espancado até a morte em 2004. Se esses inventores fossem, na verdade, apenas enganadores e charlatães, me pergunto então por que estão sendo suprimidos tão consistentemente e brutalmente? Perguntei ao inventor da energia livre, Adam Trombley, por que ele achava que essas tecnologias estavam sendo suprimidas e se o fenômeno OVNI estava relacionado. Temos tido gente do alto escalão militar se arriscando a dizer sim, essas coisas são reais. Por que você acha que o complexo industrial militar não quer que hajam declarações sendo feitas? Porque aí começaríamos a pensar, que tipo de tecnologia é essa por detrás disso tudo? E é isso aí, um acobertamento do fenômeno OVNI. Está lado a lado com a supressão da chamada energia livre. A energia é extraída da fábrica espacial à nossa volta, o que significa que não pode ser medida. Esta é uma ameaça direta às maiores indústrias do mundo. Energia livre significa adeus ExxonMobil, adeus petróleo, adeus carbono, adeus a transmissão de eletricidade por cabos, linhas paralelas, tudo irá se esvair. Infelizmente, vai ser 200 trilhões de dólares a menos nos cofrinhos de alguém.
As indústrias de petróleo, gás e carbono valem mais de 200 trilhões de dólares. Esta informação surgindo irá mudar completamente o poder geopolítico. Mais do que qualquer outra coisa já registrada na história. E acontecerá em apenas uma geração. Comecei a examinar soluções inovadoras e, para minha surpresa, estes conceitos têm sido comprovados em centenas de laboratórios por todo o mundo. E mesmo assim, nem viram a luz do dia ainda. Em vez de lançar coisas umas contra as outras e tentar controlar sua explosão, as novas tecnologias se baseiam em mesclar, dançar sobre o que naturalmente é. O denominador comum de todos os dispositivos de energia livre que eu já pude ver é que imitam, de uma forma ou de outra, a forma de energia do torus. Você não precisa acreditar na tecnologia de energia livre para preocupar-se com a repressão de ideias e inventos. Me peguei pensando, que melhor maneira de justificar nossa dependência do petróleo, carvão, energia nuclear e outras tecnologias perigosas e sujas do que fingir que não há outras alternativas melhores e mais baratas? É a minha amada esposa e parceira de criação, Kimberly, que continua a me lembrar o lado humano das minhas investigações científicas. Para mim, tão intrigante quanto possa parecer o torus, os ETs e a energia livre, a pergunta mais convincente é: entender sobre essas coisas realmente vai ajudar a aliviar o sofrimento humano de alguma forma? E realmente parece que sim. Grande parte da dor nesse planeta tem a ver com a falta de acesso à energia. Poder aquecer-te? Consegues arranjar água e comida? Tens cuidados hospitalares? Tudo isso tem a ver com acesso à energia. Se há um padrão fundamental, o que faz sentido para mim, que a evolução seja eficiente dessa forma. E que, se pudermos alinhar esse padrão para criar novas tecnologias que resolveriam os nossos problemas. Então, vale a pena para mim abrir a minha mente para esses temas que são tabus sociais. Se as tecnologias de energia nova fossem difundidas livremente pelo mundo, a mudança seria profunda. Afetaria todo mundo. Seria aplicável em qualquer lugar. Essas tecnologias são absolutamente as mais importantes que já passaram pela história do mundo. Tendo isso em mente, comecei a me perguntar quem se beneficiaria em suprimir os estudos científicos? A riqueza e o poder de quem seriam ameaçados caso fosse concedido a todos o acesso à energia livre e limpa? Quem teria o motivo para estabelecer um mundo onde tão poucos têm tanto? Tantos têm tão pouco? Como investigador independente, eu segui uma das regras de ouro do jornalismo investigativo. Se a história não faz sentido, siga o dinheiro. Seguindo o dinheiro. Sermos dependentes do petróleo assegura que as corporações energéticas tenham lucros fenomenais. Eu os vejo destinar enormes recursos para minar toda e qualquer forma de energia alternativa, para controlar as reservas globais e para manter altos preços do petróleo. Eles têm dinheiro e influências suficientes para suprimir tudo que ameaça o seu monopólio. Então, quem está por detrás das grandes corporações energéticas? O império de petróleo dos Rockefellers, que começou em 1870. Quando John D. Rockefeller fundou a Standard Oil e se tornou o primeiro bilionário da América, desde então, a Standard Oil se transformou em ExxonMobil e outras. E os Rockefellers controlam a nossa comida também. São os primeiros responsáveis pela mudança global da agricultura em larga escala, baseada em petróleo. Me recordo da tão mencionada Revolução Verde, nos anos de 1960 e 1970. Como a maioria das pessoas, eu pensava que era algo bom. Foi, entretanto, baseada na plantação de áreas enormes de solo cultivado, usando enormes quantidades de fertilizantes, herbicidas e pesticidas feitos à base de petróleo,
A Revolução Verde foi um gancho usado pela Divisão de Ciências Naturais dos Rockefellers, em sociedades com grandes corporações de agricultura. A agricultura baseada em petróleo conseguiu novos e altos lucros para a indústria petrolífera, mas nunca cumpriram com as promessas de acabar com a fome e promover a saúde. A Revolução Verde, a princípio, aumentou a produtividade porque todo pedaço de terra podia ser utilizado para a produção. Mas sua verdadeira causa pode ser vista agora. Os contribuintes pagam bilhões em subsídios para as corporações gigantes da agroindústria. Todas as granjas familiares estão desaparecendo. A biodiversidade foi destruída. Químicos tóxicos envenenam granjeiros e contaminam a terra. A água e as nossas fontes alimentícias pondo em risco a saúde de todos. No ano de 2010, aproximadamente 1 a cada 7 pessoas do mundo não tinham alimento suficiente. As grandes corporações trouxeram as químicas para a agricultura industrial química. E eles falavam sobre 3 instrumentos que consolidariam a cadeia alimentar. O primeiro era a engenharia genética, como medida de controle. O segundo era patentear sementes, patentear a vida como medida de controle, declarando sementes como sendo propriedade privada, tratando o semear de sementes naturais como um crime cometido pelos fazendeiros como um roubo de propriedade intelectual. E o terceiro, os tratados de livre comércio que deixariam as pessoas comuns, fazendeiros, granjeiros, sem sua liberdade. Para salvar a semente. O desenho da tecnologia de extermínio criou sementes estéreis para impor uma maior dependência da humanidade a algumas corporações. Este foi o último passo. Nós somos o que estamos fazendo com as sementes, literalmente pela primeira vez, criando uma nova colonização, ao qual eu chamo de colonização do futuro. Quem controla a produção de alimentos, controla as pessoas. Quem controla a produção energética, controla continentes inteiros. Quem controla o dinheiro, pode controlar o mundo. Então, 2 áreas cruciais, energia e alimentos. Vemos a mesma elite de banqueiros e as grandes corporações tomando o controle. E as consequências têm sido devastadoras. Para mim, foi estarrecedor descobrir tal monopólio de influências. Mas eu sabia que era importante. Como saber que você tem uma doença grave, mas tratável? Te ajuda a entender o que causa, assim como as formas de tratar quando a meta é a cura. Então, continuei com a minha investigação. Se o petróleo e a comida estão sendo controlados por grandes famílias de banqueiros, aonde mais essa influência aparece? Seguindo o dinheiro, comecei a enxergar o mesmo padrão de controle em todas as áreas das nossas vidas. E sempre aparecem as mesmas famílias no comando, tanto diretamente, através de bancos e corporações, ou indiretamente, com suas grandes fundações. De novo, os Rockefellers, que criaram a Associação Nacional de Educação, com a ajuda da Fundação Carnegie e depois da Fundação Ford. O que os capitães da indústria querem das nossas escolas é criar uma força de trabalho dócil e obediente, que se torne empregados manejáveis e consumidores ansiosos. As escolas estão lá para criar hábitos, respostas condicionadas à autoridade. É por isso que leva 12 anos. Você responderá instintivamente quando alguém em uma posição de autoridade te disser o que fazer. Assim como a educação, a saúde é outra área dominada pelas grandes corporações financeiras. A Associação Médica Americana, por exemplo, é em grande parte financiada pelos Rockefeller, que utilizam seus fundos para influenciar as tomadas de decisões e investigações. O médico padrão, em 4 anos de faculdade, tem apenas um curso de nutrição, de 2 horas em média. E os ingredientes utilizados são fornecidos por associações alimentícias e outras indústrias, incluindo a Associação do Açúcar, com produtos que causam danos à nossa saúde. Infelizmente, na forma que o sistema médico está configurado, a educação médica está totalmente financiada por companhias farmacêuticas. Então há um motivo para fabricar e vender o máximo de drogas possível. Também é uma forma rápida e efetiva de fazer dinheiro. Para o médico, para a farmácia, para a indústria, para todo estabelecimento médico.
E isso apenas perpetua os problemas que deveriam aliviar. Efeitos colaterais incluem náusea, boca seca e prisão de ventre, aumento de glóbulos brancos, o que pode ser sério, feitos sexuais desagradáveis, náusea, diarreia e sonolência, que podem levar ao coma ou à morte. Até onde essas forças podem ir para lucrarem? Eles suprimem as curas para as doenças, assim como suprimem a tecnologia de energia livre? É triste, mas minha investigação mostrou que a resposta é sim. Um exemplo bem documentado é o caso do Dr. Royal Rife. Nos anos 1920, Dr. Rife inventou um dos microscópios mais avançados do seu tempo. Também desenvolveu uma nova técnica chamada ressonância coordenada, que aparentemente poderia destruir tumores cancerígenos, assim como vírus. Em 1934, em testes clínicos em conjunto com a Universidade do Sul da Califórnia, o tratamento de Rife foi testado em 16 pacientes com câncer terminal. Em 3 meses, todos foram curados. Pouco tempo depois, seu laboratório foi incendiado e seus arquivos foram perdidos. Graças ao esforço de Morris Feisman, chefe da área de imprensa da Associação Médica, Rife foi suspenso e arruinado, e assim como seu brilhante e promissor trabalho, esquecido. Foi muito difícil para mim acreditar que realmente há alguém escondendo curas. E o câncer correu pela minha família como um rio raivoso. Descobri que tudo tem a ver com as patentes. Se uma companhia farmacêutica pode patentear e ganhar dinheiro com tratamentos, especialmente o que temos que usar constantemente, então é só isso que temos. Não escutamos nem falar de outras formas. Não foi só Rife que foi silenciado. René Cass tinha uma fórmula indiana antiga que era eficiente. Harry Housky e Max Gerson tinham remédios naturais que também funcionavam. Se investigarmos sobre isso, a Associação Médica Americana tenta fazê-los parecer completos charlatães. E é por isso que seguir o dinheiro tem sido tão gratificante. Porque as mesmas forças que controlam a Associação Médica e seus fundos também controlam a indústria farmacêutica. E eles têm um incentivo multitrilionário para suprimir curas que não poderiam ser patenteadas. Saber que existem curas não consegue me tirar a angústia em perder para o câncer tantas pessoas que eu amo. Apenas tem me dado algo recompensador para fazer com a dor. Eu acredito que se pegarmos todo o amor e devoção por essas pessoas que morreram e vão morrer desnecessariamente e direcionarmos ao desenvolvimento e levar essas curas para as pessoas que precisam, podemos quebrar esse ciclo e curar o câncer. Tão difícil quanto foi para mim, cheguei a uma conclusão inevitável e perturbadora. Eu acredito que há uma elite de pessoas e de corporações que elas controlam, que tomariam o controle monopolizado de energia, fonte de alimentos, educação e medicina, de praticamente todos os aspectos de nossa vida. E eles conseguem isso, controlando o mundo das finanças, não criando mais valores, mas realmente controlando a fonte do dinheiro. Quando eu segui o dinheiro, ele me levou aos níveis de uma pirâmide. Aqui somos nós, o nível inferior, apenas vivendo nossas vidas cotidianas. Pessoas a que foram dadas o monopólio da força, que usam para nos controlar e exigir o pagamento de tributos. Mas quem controla eles? No próximo nível estão as corporações. Muitos dizem por aí que agora são as corporações e não os estados-nação que controlam o mundo. Chamam de corporatocracia. Para conseguir os recursos do mundo e controlar os mercados, esta corporatocracia deve possuir acesso a dinheiro fácil. As grandes corporações pegam seus empréstimos com tarifas baixas, o que significa que aqueles que controlam os grandes bancos, a elite financeira, finalmente controla as corporações. Quando eu segui o dinheiro, descobri que tudo o que eu sempre soube a respeito do dinheiro simplesmente não era verdade. É interessante como fazemos tão poucas perguntas sobre as coisas da nossa vida cotidiana, como quando vamos a um banco e pedimos um empréstimo de $50 mil ou $50 mil. O que realmente acontece? Muita gente passa sua vida apenas com uma vaga imagem do que realmente acontece. O que realmente acontece é, quando você pede $50 mil, eles apenas digitam o valor em sua conta, $50 mil. E é só isso.
Eles não cunham nenhuma moeda, não imprimem nenhum dinheiro, não movem nenhum metal precioso em algum lugar, apenas digitam R$50.000 em sua conta na tela do computador. Desse momento em diante, você começa a pagar juros de dinheiro que não existia, não existe e jamais irá existir. Acontece que o banco pode emprestar 9 vezes a quantidade de dinheiro que possui em seus cofres. Isso é possível graças a algo chamado reserva fracionada de empréstimo. E isso funciona porque o Federal Reserve, ou qualquer banco central de qualquer país, é legalmente capaz de determinar a quantidade de reserva que um banco deve possuir. Nos Estados Unidos é algo em torno de 10%. Então, assim que você deposita $10.000 no banco, o banco separa 10%, ou $1.000, e depois empresta todo o resto do seu dinheiro. O que funciona é, digamos que outra pessoa entre no banco e peça um empréstimo para comprar um carro de $9.000. Nesse momento, o banco pega os $9.000 do seu depósito original, não está mais lá. O que pegou o empréstimo agora paga e compra o carro de alguma pessoa, que vai lá, deposita o dinheiro em outro banco que faz parte do mesmo sistema financeiro. Esses $9.000 são tratados como um novo depósito e o processo continua. O dinheiro é redistribuído e emprestado novamente, até que o depósito inicial de $10.000 se converta em $100.000. O sistema bancário acabou de criar $90.000 apenas emprestando seu dinheiro. Aparentemente, esse esquema começou com os ourives do século XVII, quando as pessoas negociavam em ouro. O ouro era muito pesado para carregar por aí. Então, as pessoas guardavam seus metais em cofres e pegavam recibos de papel para comprovar. Estes recibos foram os primeiros dinheiros em papel. Como poucas pessoas sacavam seu ouro ao mesmo tempo, os donos de cofres, mais ou menos como banqueiros de hoje, foram criando mais recibos do que a quantidade de ouro que possuíam. Emprestavam esses recibos e cobravam juros sobre ouro, que eles não tinham. E foi assim que o nosso sistema de reserva fracionária nasceu. Desse sistema, os bancos podem criar dinheiro do nada. Enquanto o resto de nós tem de trabalhar duro para ganhá-lo, foi criada uma nova forma de servidão social, onde a maioria da sociedade agora trabalha para pagar suas dívidas com os bancos. É essencial que as pessoas da nação não entendam como nosso sistema bancário e financeiro funcionam, pois senão teríamos uma revolta amanhã mesmo. Sob esse esquema de reserva fracionária, nós inevitavelmente nos tornamos escravos de dívidas com a classe dominante da elite financeira. E não porque eles são melhores ou mais espertos que ninguém, mas porque eles têm manipulado o sistema para beneficiar a eles mesmos, às custas da maioria das pessoas desse planeta. Catherine Austin Fitts é uma expert nesse assunto. Foi assistente do Ministério do Desenvolvimento Urbano durante o governo do presidente Bush pai. E também assessora durante a administração Clinton. Vamos supor que está jogando banco imobiliário e quer comprar um parque. O que eu faço é simplesmente imprimir dinheiro. Dou a mim mesma mais dinheiro. Consigo baixar o valor do dinheiro apenas imprimindo mais. Não importa o quão trabalhador você seja, ou quão sucesso possua, eu sempre posso comprar de você de graça. Então, por que se eu ou você imprimimos dinheiro, chama-se falsificação? Mas quando os bancos fazem, chama-se de aumentar a reserva de dinheiro? Como os bancos conseguiram esse poder? Esta é a ilha Jekyll, onde em 1910, os representantes dos Rockefellers, os Rothschilds, Morgans e outros bancos privados se reuniram secretamente para desenvolver a legislação que iria criar o Federal Reserve. Ed Griffin literalmente escreveu um livro de tudo o que se passou na ilha Jekyll. Os bancos centrais são cartéis de bancos que se associaram aos respectivos governos de países onde operam. E a eles foi dado o poder monopolizado sobre a criação do dinheiro da nação. Isso foi o que os políticos deram a eles, como presente, pode-se dizer, pela parceria. Mas, em retorno, o que os bancos fizeram pelos políticos? Eles prometeram criar dinheiro do nada. Agora que podem fazer isso legalmente, toda vez que o governo peça. E desde 2008, temos visto a maior impressão do dinheiro falso da história. Esse truque financeiro disfarça a causa, a culpa,
e deixa todo o resto de nós como escravos, trabalhando para pagar essas dívidas com o banco. Eu acho revelador que, no mesmo ano que foi fundado o Federal Reserve, em 1913, a Receita Federal também foi criada. E o imposto de renda foi criado para que nós possamos pagar a dívida que os políticos criam, mais os juros aos banqueiros. O problema é que nós temos um banco central privado, nos Estados Unidos, disfarçado de sistema do governo. Se você buscar no catálogo telefônico de Washington, D.C., as buscas para o Federal Reserve não estão nas páginas azuis do governo. Está nas páginas brancas, junto à Federal Express. É um banco central privado. Qual o tipo de relacionamento entre o presidente do Federal Reserve e o presidente dos Estados Unidos? Bom, antes de mais nada, o Federal Reserve é uma agência independente que, basicamente, não existe nada. Nenhuma outra agência governamental que pode anular as decisões que tomamos. Não existe outra agência governamental que pode anular as decisões que tomamos, que imprime dinheiro em nome do Tesouro Americano. O Federal Reserve imprime dinheiro baseado em um sistema de dívidas que cria a escassez. Porém, põe um grupo privilegiado em uma posição de acesso a todos os dados da economia, às quais nem nós mesmos temos acesso. Então temos um pequeno grupo de banqueiros que entendem tudo sobre o dinheiro e a economia, e se dá o direito de imprimir dinheiro, de tal forma que aqueles de dentro estão protegidos e todos os demais não. Catherine compara uma economia saudável a um toros vibrante, equilibrado, em fluxo livre e energizado de dentro para fora, que é o contraste do que acontece com a nossa economia atual. O que nós temos é um sistema que é muito dinâmico e tenta se otimizar. Mas, enrolado por dentro, nós temos um verme. E a forma que um verme age no seu corpo é injetando uma química no seu corpo que faz você ingerir aquilo que é bom para o verme, mas não para você. Temos um parasita que está manipulando e engordando às custas de todos. Vivemos em uma economia de verme, onde a elite financeira é o verme que se alimenta de nós. E eles não gostam quando as pessoas descobrem isso. Depois que Catherine começou a expor a corrupção no governo nos níveis mais altos, o FBI invadiu sua companhia e confiscou suas coisas. Ela passou por tribunais por 10 anos antes de ser considerada inocente. Então, nós temos o Federal Reserve, uma corporação privada que possui o monopólio de imprimir dinheiro, de forma irresponsável, respaldado por um governo que possui o monopólio da força. Ao país foi vendida a ideia que o Fed seria uma instituição que ajudaria a estabilizar a economia, que se sustentaria independente dos políticos. Mas, na verdade, em cerca de 100 anos de existência, o Federal Reserve fez exatamente o contrário. Desde que tomaram o controle, tem nos roubados através da inflação. E o poder aquisitivo do dólar baixou mais de 96%. E os ricos deixam bem claro que a maioria da riqueza pertence a um grupo pequeno. Apenas 16 anos após o início das operações do Federal Reserve, a América passou pela Grande Depressão. Minha investigação revelou que antes da grande crise de 1929, os banqueiros da elite sacaram todo o seu dinheiro do mercado de ações. Depois da quebra do mercado, eles usaram esse dinheiro para comprar ações baratas e bancos quebrados por poucos dólares. Entre os banqueiros que consolidaram sua riqueza dessa forma estão os Rothschild, os Rockefeller e os Morgans. Um cenário similar ocorreu na crise financeira de 2008, onde os mesmos banqueiros se beneficiaram. E nos anos anteriores ao colapso, os grandes bancos, incluindo o Bank of America, o Citigroup e o Chase, controlados pelos Rothschilds, Rockefellers e Morgans, estavam trocando e emprestando títulos de má qualidade que sabiam que iriam causar problemas. É como colocar laranjas podres em uma caixa e vendê-las como sendo da melhor qualidade. Os que vendiam sabiam que era apenas uma questão de tempo para que alguém abrisse aquelas caixas e descobrissem que o conteúdo não tinha nenhum valor, pois eles mesmos tinham empacotado aquelas caixas.
Quando as laranjas podres, que sabemos que eram os títulos falidos, derivativos e cartas de descumprimento de crédito, finalmente foram descobertos, todos foram afetados. As pessoas perderam suas casas, seu trabalho, seus negócios e sua aposentadoria. Em contrapartida, os grandes bancos que criaram todo o problema foram os únicos socorridos. Por que isso? Porque o Federal Reserve daria trilhões de dólares aos bancos, sabendo que a maioria dos americanos eram contra esse resgate? E por que não ajudar aqueles que necessitavam, ao invés daqueles que perpetuaram o colapso financeiro? Minha investigação me levou a acreditar que as mesmas pessoas que criaram o Federal Reserve, os Rothschilds, Rockefellers e Morgans, ainda o controlam e usam esse esquema para resgatar a si mesmos às nossas custas. Desde a sua criação, os bancos seguem como sendo a assembleia mais poderosa de Capitol Hill. Os bancos praticamente são os donos do lugar. Estou convencido que o iminente colapso financeiro de 2008 foi o resultado de um esquema de inflação e deflação orquestrado, criado e executado pelos grandes banqueiros para consolidar sua riqueza e poder. David Icke explica em sua visão como o Federal Reserve ajusta o chamado ciclo de negócios. O passo 1 é como jogar uma linha de pesca. Na primeira fase, se põe muito dinheiro, unidades de câmbio em circulação. Fazem isso baixando as taxas de juros e fazendo muitos empréstimos. Essa é a parte do ciclo ao qual chamamos de boom. Como há unidades de câmbio em circulação, muito dinheiro passando de mão em mão. Isto gera muita atividade econômica, gera empregos e, quando mais se gasta dinheiro, cria-se mais demanda, então. As companhias pegam mais dinheiro novinho emprestado para aumentar a sua produção. As pessoas ficam confiantes em sua vida cotidiana, dizendo: "Ei, eu trabalho para aquela companhia. Tenho muitas ordens, meu trabalho é seguro. Quer saber? Vou comprar uma casa maior." Então eles começam a mudar as coisas. O que eles fazem é enrolar o carretel de linha. Eles aumentam as taxas de juros, então poucas pessoas estão pegando dinheiro emprestado e pensando duas vezes antes de pegar um empréstimo maior. E também, agora que as taxas de juros subiram, grande parte da finança das pessoas serão utilizadas para pagar altos juros das dívidas, o que faz que deixem de comprar coisas. De repente, não há mais dinheiro em circulação e menos coisas acabam sendo compradas. As companhias começam a reduzir os seus ganhos, demitir funcionários e abandonar os negócios. As pessoas que perdem seus empregos não podem pagar a hipoteca de sua casa nova, que compraram quando tudo ia bem. E agora, o que os bancos fazem é começar a enrolar o carretel de linha. Quando as companhias e as pessoas vão à falência, os bancos ficam com a riqueza verdadeira, que são propriedades, terras, recursos. Tudo que as pessoas conseguiram comprar apenas por possuírem dígitos em uma tela. Agora, este ciclo econômico de lançar a linha e depois enrolar o carretel, lançar muito dinheiro em circulação e depois retirá-lo, tem acontecido por séculos, e o que se tem feito é roubar e acumular. É roubar e acumular. A verdadeira riqueza do mundo passando para a mão de poucos. Dai-me o controle do dinheiro de uma nação e não me importarei com o que irás fazer com as leis. A nível internacional, os bancos centrais usam o Banco Mundial e o FMI para criar mais dinheiro, explorando os recursos dos países que pegam dinheiro emprestado com eles, levando-os à falência no processo. O Banco Central dos Bancos Centrais é o Banco de Resgate Internacional criado pelos Rothschild. A elite está se posicionando para controlar o acesso a tudo o que necessitamos para sobreviver. Não importa o lugar em que você vá no mundo, o dinheiro está controlado pelo sistema bancário. Eles decidem o que as pessoas comem e o que não comem. Quem é bilionário e quem vive com menos de $1 por dia. Quem controla o dinheiro controla o mundo, e muito poucos controlam o dinheiro.
A esse ponto, minha visão do mundo virou de cabeça para baixo. Eu lutava com a compreensão de que o fracasso e o sofrimento de muitos representavam o sucesso e a realização de poucos. A elite de banqueiros enganou o mundo, permitindo-os criar dinheiro. E como eles já possuem uma vasta fortuna, o que será que eles querem? Qual é o seu objetivo final? Criando soluções. Eu vejo todo esse processo como nada menos do que uma luta pela alma humana. Começa com uma mudança na forma de enxergar o mundo, fazendo-nos perguntas como: quem somos nós de verdade? O que é a natureza humana? Nós somos o que a elite acha que somos? Criaturas estúpidas e gananciosas que, se forem deixadas soltas, criam a violência e o caos? E que para o nosso próprio bem devemos ser controlados, ou uma autoproclamada elite? Ou somos naturalmente cuidadosos e criativos? Eu acredito que quando as pessoas estão saudáveis e possuem o que precisam para sobreviver, podem criar um mundo baseado na integridade, liberdade e compaixão. Um mundo onde todos possam prosperar. Qual dessas visões irá moldar o nosso futuro? Essa é a nossa decisão, agora. Os programas de controle da elite global são um produto baseado em uma visão destrutiva do mundo, baseados na crença de que não há sul suficiente para seguir adiante, que algumas pessoas merecem mais do que as outras, e que para sua segurança dependem de que mantenham o controle sobre o resto de nós. Em poucas palavras, sua visão de mundo está baseada em escassez e medo. Mas apesar do seu poder, os arquitetos dessa nova ordem mundial não podem criar essa visão terrível sem o nosso apoio. Para detê-los, para tornar a sua agenda obsoleta. Nós temos que acordar, devemos tomar uma atitude. Este é o último esforço de uma fase muito particular da nossa civilização. É o último suspiro. Geralmente se usa a metáfora da lagarta, que se transforma em uma borboleta, porque a lagarta se alimenta de tudo que se encontra pela frente, é muito destrutiva, come cerca de 300 vezes o seu peso por dia. E depois de tudo isso, se fecha toda e dorme, dentro de um casulo endurecido. Depois, em seu corpo aparecem essas células imaginárias. Os biólogos realmente as chamam assim, formando-se no corpo da lagarta, que depois se torna literalmente uma sopa de nutriente para estas células. Mas o que importa dessa metáfora é que o velho e o novo coexistem por um tempo. A função da lagarta é preservar a sua vida. É um governo desesperado o que temos agora, tentando controlar o petróleo do Oriente Médio. E agora tentando promover a energia nuclear, que sabe que não é bom, mas eles têm que desempenhar o papel de se protegerem. É sua função. E se você adora borboletas, você não pode sair por aí pisando em lagartas. Então, odiá-los não vai lhe trazer nenhum bem. Mas se você deseja uma energia alternativa, não pode pedir a um sistema econômico baseado em petróleo que produza isso para você. Nós temos que produzi-la. Nós temos que nos dar conta de que é mais eficiente e mais barato produzi-las. E também mais efetivo. Nosso trabalho é construir um mundo novo. Se tivermos uma visão de que o mundo que diz não há crise, todos têm o que necessitam, todos têm até mais do que necessitam, você pode dar uma guinada neste mundo desesperado para um renascimento de criatividade humana e amor. Pode até parecer que a elite controladora possui todas as cartas, mas nós também temos muitas vantagens. Primeiro, vamos falar de números. Muito poucas pessoas estão conscientes de que estão desempenhando um papel neste plano. Muitos daqueles que estão ajudando a perpetuar o plano ainda não entendem realmente o que está acontecendo. Pelos meus cálculos, nós somos muito mais numerosos do que aqueles que estão organizando o plano. Talvez até em 1 milhão para 1 só nos Estados Unidos. O empresário e ecologista Paul Hawking estima que atualmente há mais de 1 milhão de organizações em todo o mundo lutando a favor da justiça social e ambiental.
totalizando o maior movimento social da história da humanidade. Este movimento, quando conectado eletronicamente, pode se converter na rede das redes, se tornando a força ativista mais poderosa para que se haja uma mudança. Se você olhar para as pessoas que estão envolvidas com a restauração da Terra, parando o dano, resistindo à depredação, e nutrindo, trocando e reimaginando o significado de ser humano, se você não estiver inserido nesse grupo, você deveria verificar o seu coração, pois há uma beleza extraordinária e magnífica cercando esse grupo de pessoas ao redor do mundo, que querem cumprir esse papel. A segunda vantagem que temos é que todos os centros de poder que são controlados pela elite controladora requerem nossa participação. Se tirarmos da jogada a nossa ajuda, seu plano não funcionará. Isto é realidade nos bancos centrais, no meio militar, nos meios de comunicação, no governo e outros. Se seguirmos os exemplos de Mahatma Gandhi e Martin Luther King, nós temos o poder de não participar de uma forma não violenta. Precisa de muita energia, recursos e mentiras para dominar a vida dos outros. Por outro lado, no caminho da liberdade, nós temos ao nosso lado a força vital da evolução, que Gandhi chamava de Satyagraha, o simples poder da verdade. Na Índia, nós temos milhares de povos que agora são chamados de áreas de liberdade. Então, nós não aceitamos patentes. Nós não cooperamos com elas, assim como Gandhi não cooperou. Não aceitamos tóxicos ou sementes alteradas geneticamente em nossas plantações ou em nosso ecossistema, pois são uma ameaça à biodiversidade. E este movimento pela liberdade, que é um movimento pela liberdade de todas as espécies, não só a dos humanos, é algo que está crescendo tão rápido que está refletindo na criação dessas mesmas áreas na Europa. Eu olho para os lados e há mais de 1000 áreas livres em 90% da Itália, em 90% da Áustria. Há áreas de liberdade ao redor das sementes, ao redor dos alimentos, criando transformações em massa. Na Bolívia, há um movimento que emergiu nas ruas sem descansar, batendo em potes e panelas, conseguiu encerrar as atividades de uma companhia estrangeira que estava sugando seus recursos hídricos. Muito pouco é mostrado pela televisão, mas há muitas histórias similares acontecendo em todo o mundo. Senado aprova a lei anti-microchips obrigatórios. Havaí passa resolução contra a vacinação obrigatória. Homem inventa máquina que converte plástico em petróleo. União Europeia se frustra ao tentar obrigar a França e a Grécia a entrar na produção de transgênico. Bayer é condenada a pagar 136 milhões de euros a respeito do caso do arroz, com compostos orgânicos. Eu não estava disposto a fazer este filme até saber que existem respostas corretas para resolver estas crises. E agora, o poder da internet nos permite compartilhar a profundidade dessa investigação. Nós passamos anos criando um vasto website, www.thrivemovement.com, que consegue reunir tudo, trazendo todas essas informações e tudo o que possamos fazer a respeito. Aqui você terá um módulo próprio de navegação que permitirá que você vá a fundo nos temas abordados no filme: código, problema e solução. Você pode estudar estratégias e táticas conectando-se a outras pessoas para conseguir um maior impacto em suas ações. Cada informação citada nesse documentário foi verificada de forma independente e as referências estão em nosso site. Este navegador por setores facilita todo o sistema de pensamento. Reconhece como as ações feitas em uma área interagem nas outras. O centro desse navegador por setores é a visão mundial, pois determina a forma como experimentamos tudo o que se passa conosco e ao nosso redor. Em cada setor você encontrará temas cruciais, recursos, estratégias em grupo e ações individuais, para que pacífica e produtivamente se obtenha uma mudança verdadeira. Nossa árvore de recursos irá te conectar a pessoas, organizações e a mídia,
que mais recomendamos para te ajudar e a estar completamente educado e comprometido com a causa. Me senti compelido a analisar que há um número mínimo de ações, as quais, se trabalharmos juntos nelas, nivelaremos a balança. Isso não é eterno. Assim que enxergarmos o panorama total das coisas, iremos ver o que cada um de nós pode fazer para concluir a missão. Vamos dar uma olhada nesses antídotos estratégicos para o domínio econômico. Temos que parar de permitir o resgate de bancos e companhias. Acabar com o Federal Reserve. Retirar o apoio dos contribuintes às agências relacionadas aos bancos centrais, como o FMI e o Banco Mundial. Permitir a criação de moedas alternativas e bancos independentes. E nos recusar a pagar impostos internacionais. Meu foco é dar solução aos problemas dos Estados Unidos, pois é onde eu tenho mais conhecimento. Mas como as previsões são globais, também são os princípios nos quais se baseiam as soluções e estratégias. Aqui há algumas ações práticas que você pode fazer que não gastam muito tempo nem dinheiro, para fazer alguma diferença agora mesmo. Se mantenha informado, converse mais sobre tudo isso com as outras pessoas. Use bancos locais. Quando tiramos nosso dinheiro das grandes instituições bancárias e passamos a investi-los em bancos locais e uniões de crédito, nós desfinanciamos o problema e encontramos a solução em apenas um movimento. Compre e invista de forma responsável cada dinheiro que você gasta. Envie uma mensagem. Una-se a algum movimento que visa auditar e encerrar o Fed, que está nos roubando. Una-se a algum movimento online que visa manter a internet justa e livre. Não deixe que ninguém consiga obter o controle da internet. Apoie os meios de comunicação independentes. Consiga informações de fontes diversas e tente imaginar quem está pagando as notícias que chegam até você. Apoie a agricultura orgânica e não a modificada geneticamente. Una-se a movimentos que visam promover eleições honestas, que incluam cédulas de votos, de papel e rastreáveis, e reformas nos financiamentos de campanha. Os políticos só conseguirão ser fiéis a nós quando as empresas pararem de financiá-los. Seja a favor de novas fontes de energia renováveis. Debata mais abertamente com as pessoas sobre as formas de se conseguir energia livre. Isso transformará a dinâmica de poder desse planeta, mais rápido do que qualquer outra coisa na história. Assine petições para ações em massa, que é uma estratégia para reaver o nosso poder, tendo esperança de que uma grande parcela do povo aceite participar antes de tomar alguma decisão. Imagine 1 milhão de pessoas agindo em conjunto, e ainda mais pessoas. Estou inspirado pelo número de soluções palpáveis e solucionadores de problemas que existem por aí. Akela Cherries é uma pessoa cujo trabalho me comoveu. Ele estudou as guerras entre as gangues Crips e Bloods. Uma das coisas que descobrimos no processo de conseguir a paz na vizinhança é que o conflito saudável, na verdade, é a falta de solução para o conflito que leva à violência. Quando lançamos o Tratado de Paz, tivemos sucesso no primeiro ano. A taxa de homicídio baixou de 44% por causa das nossas ações na vizinhança. Aquila descreve o que aconteceu quando 2 chefes de gangues rivais finalmente se encontraram depois da trégua. O irmão se dirigiu ao outro e falou: "Eu sei que você me odeia. Talvez eu te odeie também. Mas por essa trégua, eu estou disposto a deixar tudo isso de lado." E estendeu sua mão. Abraçou e fechou os olhos, pois disse que já estava se preparando para dar uma facada, ou quem sabe uma bala no estômago do outro. Mas depois se deu conta, no momento do abraço, ele entendeu que aquilo era genuíno. Eu acredito que possuir um retrato claro do nosso potencial é tão importante quanto descobrir os obstáculos. Então, quero levá-lo a um possível cenário do futuro. É um mundo o qual a elite considera uma utopia, um sonho impossível. Mas eu acredito que é um mundo que está absolutamente ao nosso alcance. Nós podemos criar um mundo onde as pessoas possam prosperar, onde nós possamos nos sentir seguros,
onde o ar, a água e os alimentos estão limpos. Um mundo onde as comunidades sejam capazes de produzir seu próprio alimento e energia, e o intercâmbio seja aberto e justo. Ao invés de nos concentrarmos em castigar e restaurar vidas perdidas, os seguros pagariam aos médicos para manter as pessoas sãs. A educação seria voluntária e as necessidades dos indivíduos estariam acima das corporações. Teremos resposta honesta dos meios de comunicação independentes. Não haveria subsídios ou resgates. Imagine um sistema financeiro honesto com impostos baixos ou até mesmo sem impostos. E contas de luz e de combustível baratas, sobrando dinheiro suficiente para pagar seu carro, casa e podendo poupar mais e investir. Você teria mais riqueza, liberdade e segurança, com todos trabalhando igualmente ou até mesmo menos. Digamos que eu abra um fundo mútuo na minha vizinhança e que todos os vizinhos tenham ações, ok? E logo eles melhoram seu meio ambiente e suas ações sobem de valor. Então, em vez de fazer um investimento que suga, estão ganhando dinheiro. Estão ganhando dinheiro com as coisas que permitem que seus filhos tenham mais segurança e que evitam que o planeta morra. Então, você pode comer todo o bolo. Ao invés de trabalhar 5 dias na semana e tentar salvar o planeta apenas no final de semana, você poderá passar a semana ganhando dinheiro e salvando o planeta. E depois, quem sabe, ir à praia. Esta visão de um mundo próspero está baseada no que poderia ser chamado de liberdade em perspectiva. Há um princípio simples que fundamenta este enfoque: a não violação. Ninguém pode violar você ou sua propriedade, e você não poderá violar a de ninguém, exceto em genuína autodefesa. Esta é a única regra que eu encontrei e que todas as pessoas concordam, pelo menos para elas. Eu acredito que a não violação é o verdadeiro norte na bússola moral da humanidade, e é o nosso núcleo de navegação. Essa ideia pode guiar e proteger todos os indivíduos, enquanto configuramos sistemas voluntários de autossustentação. É uma forma de se viver que eu defendo de todo o coração e sem nenhuma ressalva. Eu tenho sido profundamente influenciado pelo trabalho do economista austríaco Ludwig von Mises, que desenvolveu uma filosofia econômica completa baseada na ética e na não agressão. Motivado por ter testemunhado o estrago do comunismo e do fascismo na Europa, ele dedicou sua vida em encontrar um caminho justo. Ele entendeu que esses sistemas, assim como o socialismo ou até mesmo a democracia, assumem erroneamente que os direitos do grupo são mais importantes do que os dos indivíduos. Eu sempre concordei que mais gente iria prosperar se realmente tomarmos a necessidade do grupo acima da dos indivíduos. Mas quando olhei mais de perto esse pensamento, eu vi que na prática não funciona muito bem dessa forma. Em nome do que é melhor para um grupo, os governos têm sido responsáveis pela maioria das guerras, mortes e destruição do planeta. Mais de 200 milhões de pessoas foram assassinadas durante o século XX. Então, como o princípio da não violação muda essa dinâmica, teria que nos levar a uma mudança gradual de um sistema fundamentalmente defeituoso para uma transformação completa, onde não só alguns e nem a maioria, mas todos deveriam ter uma oportunidade de prosperar. Para poder implementar o princípio da não violação, faz sentido para mim examinar honestamente o nosso passado, pois nada serve tentar construir um sistema saudável em cima de um doente. Devemos olhar profundamente para todos os atos de injustiça que fundaram o país. No roubo das terras das pessoas, na matança de mulheres e crianças, na destruição de povos inteiros, um mal tão doloroso. Acreditamos que temos que lidar com isso, lutar contra isso de uma forma fundamental. Entendo que não são erros que foram executados e completados há 150 anos, mas são males que se fazem a cada dia. Pegando a história da América do Norte e dos Estados Unidos, onde há mais de 500 tratados assinados com as nações indígenas, onde cada um deles foi violado. Na verdade, uma imensa fortuna foi gerada a partir das terras e recursos dos povos indígenas. E bilhões de dólares ainda estão sendo gerados através da exploração contínua das suas vidas e recursos.
Se nós não tivéssemos grandes corporações ou governos definindo o modo de como nos relacionamos, como seriam nossos relacionamentos? Como faríamos a diferença? Levará tempo e esforço para transformar consciências e realizar as tarefas que nos levarão para o mundo ao qual estou falando. E mesmo assim, não conheço outra dádiva maior do que a que estamos dando às gerações futuras. Não podemos fazer tudo de uma vez. Visualizo 3 etapas superposicionadas para o processo de solução. Na primeira etapa, nós temos que alcançar o máximo de integridade para os nossos sistemas atuais. Se cortarmos os investimentos militares pela metade, seria igual ao mesmo valor gasto por todo o resto do mundo. Fazendo isso e se livrando do Federal Reserve, mais de $1 trilhão seriam liberados imediatamente. Isso é suficiente para alimentar a todos no planeta, lidar com problemas sociais e curar todo o meio ambiente. Muita gente acha que a pobreza e a fome são inevitáveis. Mas se comparadas à guerra, eliminar a pobreza e proteger o meio ambiente é mais barato. De acordo com o Instituto de Políticas da Terra, de Lester Brown, custaria menos de $200 bilhões por ano restaurar o meio ambiente e alcançar as metas sociais globais. Mas esta não é a etapa final para a liberdade em perspectiva. Enquanto a primeira etapa requer bastante compaixão, tipicamente associadas com programas liberais democratas, a segunda etapa precisaria da sabedoria tradicional do mundo conservador. Na segunda etapa, nós reduziríamos o papel do governo na proteção da liberdade individual, em cuidar das coisas que compartilhamos, como ecossistemas e as nossas formas de comunicação. Assim que o sistema começar a ganhar integridade e passarmos para uma moeda mais sólida, as pessoas terão mais dinheiro para poder controlar a tudo que as afeta. A terceira etapa cresce com o aumento da liberdade que ganhamos na etapa 1 e 2. Já que teremos mais dinheiro e mais tempo, não haverá mais impostos involuntários e nenhum governo involuntário. Não haverá mais monopólios baseados na força. Haverá regras, mas não legisladores. Proteger os direitos dos indivíduos torna-se um ponto-chave para honrar a nossa interdependência. Podemos ser distintos e unidos ao mesmo tempo. Tão utópico quanto possa soar a princípio, eu me surpreendo ao ver a diversidade de pensamentos práticos que se apresentaram para lidar com nossos problemas de saúde, crime e educação. Estas 3 etapas validam as perspectivas liberais e conservadoras que têm nos dividido há tanto tempo. E as reconciliam em um novo nível, o da não-violação, um núcleo ético que todos compartilhamos. A terceira etapa honra o incentivo humano e finalmente inclui o direito, não só de muitos, mas como o de todos. O Toros proporciona um modelo para uma sociedade baseada em integridade e totalidade. Conserva o que funciona e é composto de uma forma de retroalimentação para que se autocorrija e se inove, mantendo-se em equilíbrio. Podemos aplicar estas e outras características do Toros em nossas sociedades humanas. Eu realmente acredito que alinhar nossa consciência com o modelo fundamental da vida e energia em todos os níveis, físico, emocional, mental, interpessoal e no meio ambiente, e ultimamente nas artes, ciência e na celebração do amor, é nosso objetivo aqui. Entender e sentir nossa interconectividade mudou a minha forma de enxergar tudo. Na minha própria vida, eu encontrei uma expressão prática dessa filosofia, em uma moderna e não violenta forma de arte marcial, o Aikido. Oferece um guia poderoso de como responder efetivamente e sem violência a esse plano de dominação global. Morihei Ueshiba, seu fundador, diz que para praticar o Aikido, deve-se imitar o movimento dos átomos e as galáxias. Assim como a tecnologia se funde ao modelo do Toros para conseguir energia equilibrada e ilimitada, Aikido, o caminho da harmonia, mescla a energia de um atacante, redirecionando-o para uma resolução pacífica. O Aikido não é uma técnica para lutar e derrotar um inimigo.
É uma forma de reconciliação do mundo, fazendo dos seres humanos uma só família. Gandhi e King aplicaram esses princípios de poder não agressivos a níveis sociais e econômicos. Se respondermos com violência a esse plano de dominação, sem ser em legítima defesa, apenas continuaremos o velho paradigma de nós contra eles. E provavelmente isso seria usado como mais uma desculpa para aumentar o Estado policial. Eu acredito que, tanto moral quanto estrategicamente, nós devemos escolher o caminho da não agressão. Há outro aspecto do Taurus com profundas implicações em como devemos responder aos desafios que se apresentam. É a calma absoluta ao ponto zero, que se encontra em cada sistema toroidal existente. Eu acredito que você e eu, assim como todo ser humano, somos campos de energia em forma de Taurus, centrados por quietude e conectados entre si, formando uma grande consciência através de um universo vivo. Por mais que eu me beneficie com a experiência dos outros, como nos indica o navegador de ideias, e por mais valioso que seja esta resposta diária do mundo, como vemos nos pontos vitais, devo admitir que nossa bússola mais importante é o nosso guia interior. Assim que aprendemos a silenciar o barulho e amplificar nosso sinal interno, escutamos a voz interior que sabe naturalmente o caminho e oferece a melhor direção. Nós temos toda uma vida interior vibrante, que é a verdadeira bússola do caminho que tomamos no exterior. Se a sua vida interior é seu motorista, que te mostra o mundo, faz muito sentido que tudo que tem a ver com o caminho que você está percorrendo, você tem que manter um relacionamento com seu interior, com o seu condutor. Assim que começamos a aumentar o relacionamento com o condutor, com quem está no banco do motorista, ocorre uma sinergia, uma relação simbiótica entre nossas vidas interiores que tendem a andar mais em conjunto com as nossas decisões de onde ir e somos capazes de chegar lá. Nós não somos tão insignificantes quanto pensamos. Para curar o mundo, devemos começar uma história diferente para nós mesmos. Temos que começar a participar de uma história diferente com os demais. É uma história coletiva que se manifesta no mundo. A humanidade está agora em um período evolutivo muito interessante, no qual nos movemos de uma competição hostil e agressiva, a qual a natureza de espécies jovens, para um modo mais maduro de cooperação e colaboração. Não há dúvida que nesse país, o dinheiro, o capital, está se concentrando na mão de poucos. E que os poderosos acumulam mais, mas há um poder maior, o poder das pessoas. Quando vemos a crise agora, é tão fácil se desprender da vida, é tão fácil ficar pessimista ou desesperado. Mas, da minha perspectiva, a crise amadureceu a um ponto de estar no limiar de um despertar em massa, e esse sentimento dentro de mim me dá a vitalidade para saber que mesmo as decisões que eu tome sejam pequenas em meio a problemas tão grandes, o impulso da evolução não é pequeno. E quando está em todos os que estão acordando, é enorme. E cada vez mais há tantos de nós acordando, nos reunindo e se atrevendo a falar em público. Que o esquema de dominação global finalmente está sendo exposto. E estamos descobrindo soluções para criar o mundo que tantos ansiamos e merecemos. Diversas vezes na história, quando as pessoas reconhecem uma tirania sendo cruel, elas se juntam e lutam pela liberdade. Tenho certeza que a humanidade olhará para esta época e ficará orgulhosa de que, quando enxergou, agiu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Estou convencido de que temos o necessário para prosperar. E vamos fazer acontecer. Agradecimentos especiais à tradução em português, que foi de grande ajuda para a sincronia dos diálogos. Vamos fazer a nossa parte e exibir este documentário a todos que pudermos. Este é um grande passo.